Capítulo 8. O problema da moral. Primeira parte. Tópicos: a moral biológica positiva, convicção e não terror, andar a favor e não contra a vida, moral positiva de construção. Se surge um conflito entre a ética e a vida, é a vida que vence. Moral mais livre, porém consciente e responsável. Moral é tudo o que faz evoluir para Deus. Utilitarismo superior. Definição de moral. Na evolução, a moral é relativa. Conceito de ética progressiva em várias dimensões. Respeitar os direitos da vida. Suas três exigências fundamentais, os três maiores instintos humanos e as obrigações da ética. A moral atual é moral de guerra e não de justiça. Garantir, primeiro, a conservação do indivíduo, bens e propriedades. Segundo, a conservação da espécie, amor e família. Terceiro, a evolução, defesa do evoluído. A dor é desarmonia, renúncia e castidade. As virtudes positivas. A triste sorte do gênio. Referimos-nos no capítulo precedente a uma moral biológica positiva racionalmente demonstrada, baseada nos princípios que regem a vida, e prometemos que delinearíamos o seu conteúdo. Podemos agora, ao concluir o presente volume, desenvolver este assunto. As normas da ética tiveram no passado a função de disciplinar a vida do homem, refreando e guiando os seus instintos animais para que adquirisse outros mais evoluídos. Porém, essa moral, dirigida ao grande objetivo de refazer o homem para melhorá-lo, foi aplicada por ele segundo a forma mental e instinto dominantes, ou seja, com espírito de ataque e defesa, que corresponde à lei de seu plano animal, da luta pela seleção do mais forte. Como consequência, a execução das normas dessa moral é confiada em grande parte ao terror de sanções punitivas, apoiadas no cálculo do próprio prejuízo, e isto introduz no utilitarismo criador, próprio da vida, um elemento negativo que tende a invertê-lo, dando a ele um aspecto de agressão e destruição. A nova moral é, ao contrário, concebida em função da vida e não contra ela. Permanece sempre e totalmente positiva e construtiva, jamais se tornando algo negativo, destrutivo ou agressivo, pois mesmo visando ao bem, jamais poderá posicionar-se contra as leis da vida. Trata-se de uma moral mais evoluída, que em vez de destruir, respeita toda a moral precedente e atual, mas que justamente por ser mais evoluída, não pode deixar de perder algumas das características negativas daquelas feitas de luta e imposição, atributos necessários nos planos inferiores de vida, porque se destinam a conquistar, a partir daí, planos superiores, positivos, feitos de amor e compreensão, qualidades possíveis apenas nos níveis mais elevados da existência. Tudo o que evolui, e a moral também não pode deixar de evoluir, procedendo do antissistema ao sistema, tem de perder cada vez mais os caracteres do antissistema para substituí-los pelos do sistema. Feita para um ser mais evoluído, a nova moral perderá os opressores e antivitais recursos da culpa, do pecado e da condenação, que significam o esmagamento pela vitória do mais forte através do mal infligido com sua sanção punitiva, para se basear na convicção de ir ao encontro da própria vantagem em vez da coação pelo medo do prejuízo. É um reerguimento de posições,
pelo qual se trabalha não mediante repulsão, mas sim por atração, sendo movido não pela fuga de um mal que nos ameaça, mas sim pela consciência da utilidade de obedecer às normas da ética. Porém, só é possível chegar a essa nova moral quando a evolução tiver amadurecido bem o homem, para que este novo modo de concebê-la possa ser usado sem prejuízo, ou seja, somente quando o homem tiver atingido um desenvolvimento em inteligência e sensibilidade que torne dispensável o chicote dos terrores infernais para alcançar os objetivos educacionais propostos pela moral. Então bastará o fato de compreender que a obediência à lei de Deus não está em contraste com o nosso instinto de subir, mas sim concorda com ele perfeitamente. Esse é o próprio instinto da vida, ou seja, atingir a maior vantagem, o utilitarismo que se justifica pelo fato de ser um meio para subir, avizinhando-se assim cada vez mais da realização dos supremos fins da evolução. Disto se deduz que quando dizemos nova moral, não queremos com isso condenar ou muito menos refazer a atual, mas apenas compreender sua razão de ser e suas funções para usá-la cada vez mais por meio da inteligência e da bondade, como convém a um evoluído, e cada vez menos por meio do inconsciente desafogo de instintos, como tende a fazê-lo o involuído. Não se trata aqui de anular o passado, mas apenas de fazê-lo ascender a um plano mais alto, como impõe a evolução. Pode-se ver que damos aqui à palavra moral o sentido amplo de norma ética, anteposta a todos os campos da conduta humana. A qualidade da nova moral, pelo fato de ser mais evoluída, deve se apoiar sempre mais nas forças positivas e construtivas do que nas negativas e destrutivas. Deve funcionar mais pela convicção de que a disciplina leva a uma vida melhor do que pelo medo de que a desobediência leva a uma vida pior. No primeiro caso, as normas, livremente aceitas em adesão convicta, são seguidas por amor. No segundo caso, as normas, impostas pelo medo, são obedecidas à força. A consequência da primeira atitude é o espontâneo e pacífico cumprimento da norma. A segunda, ao invés, leva a uma obediência coagida contra a qual o ser luta, procurando todas as evasões e somente a aceitando à força, até que consiga rebelar-se. O fato de que em nosso mundo, ao lado de cada norma encontra-se a sua sanção punitiva, demonstra que esta é a fase na qual ele está situado atualmente. Se é verdade que a moral coativa, apoiada no terror, é uma necessidade para os tempos menos adiantados, pois não há outro meio para induzir o involuído a obedecer e, assim, a melhorar, também é verdade que esse método, tão logo o homem civiliza-se, torna-se supérfluo e até contraproducente, porque, sendo feito de luta, está cheio de atritos e, embora seja para fazer a vida subir à espiritualidade, tenta matá-la em sua animalidade, o que excita suas reações, colocando assim em ação o espírito de agressividade, que atrai a vida para o seu terreno embaixo em vez de conduzi-la para o alto. A nova moral é justamente o Evangelho, e a novidade consiste em levá-lo a sério e começar a vivê-lo. Superlativamente positivo e operando pelo caminho do amor, o Evangelho representa a ética do futuro, a moral do evoluído. Ele corresponderá às exigências dos novos tempos, mais amadurecidos, que o compreenderão e praticarão.
Então a nova moral, sem destruir a antiga, irá levá-la a um nível mais alto, mais livre, mais criador, em que serão demonstradas a lógica e a utilidade de segui-la. Não haverá mais em primeiro plano, como sendo a coisa mais importante, o trabalho de matar no homem o animal. Esse trabalho sozinho produz apenas um cadáver, que será o único resultado obtido se não tivermos feito, ao mesmo tempo, o trabalho de ressuscitar o anjo. O objetivo da evolução é subir, por isso o mais importante é construir o novo. Destruir o velho não tem em si mesmo valor algum, a não ser que sirva para nos deslocarmos a mais altos níveis de vida. O objetivo de tudo é subir, e tudo só se justifica quando leva à realização do supremo telefinalismo da vida, que é a sua espiritualização. Tudo que é destruição antivital pertence aos poderes negativos do mal, enquanto tudo que representa construção vital pertence aos poderes positivos do bem. A nova moral se distingue da velha por haver superado a necessidade de usar impulsos negativos opressores antivitais. Não há razão para que deva ser tão penoso e exija tanto esforço viver-se espiritualmente, fazendo que se procure fugir disto e se considere agradável e desejável viver bestialmente. Basta evoluir um pouco para conseguir compreender que é justamente o contrário. Basta civilizar-se um pouco para sentir náuseas das satisfações que formam a alegria de quem vive no plano animal. Aqui não condenamos a moral da revelação mosaica, na qual as religiões se assemelham, mas achamos que será inadequado aos novos tempos o método de coação forçada, outrora necessário para aplicar aquela moral à dura cerviz e aos instintos de agressão e revolta do antigo povo hebreu, bem como do feroz homem medieval, nosso mais próximo antepassado. Não são os princípios da velha ética que mudarão, mas sim o espírito com o qual ela foi entendida e ainda é aplicada, o qual nos levaria a crer na impossibilidade de se alcançar a evolução senão por meio da sufocação da vida. Mas por que, ao invés de alegria, a virtude deve consistir apenas de sofrimento se fugirmos dele instintivamente? Por que a vida espiritual deve ser concebida só como renúncia e não como conquista, só como destruição e não como construção? Por que deve ser só morte e não ressurreição? Como se pode admitir que a vida goze com a morte e não se rebele contra a sufocação? Assim, se não quisermos que a vida se rebele, não se deve oferecer a ela a morte, mas sim uma vida melhor e maior, que todos então procurarão. O estado involuído do homem fez com que as religiões, até hoje, entendessem a subida moral como uma ação negativa de destruição da animalidade, ao invés de uma ação positiva de construção da espiritualidade. O progresso deve nos afastar da primeira forma e nos aproximar da segunda. Neste terreno, o avanço reside em compreender que é lógico e justo a vida resistir e se rebelar contra os assaltos que procuram diminuí-la. Encontramos assim a origem da luta, tanto mais pelo fato de estarmos num plano no qual esta é a lei da vida, lei que vemos aparecer também no campo da ética. Acontece então que a própria ética, por si mesma, torna-se um instrumento daquela luta, em defesa dos direitos adquiridos com a força do vencedor. Chega-se assim
a uma ética que, em vez de trazer justiça e imparcialidade, serve para defender os interesses de classe, levando os deserdados a se rebelarem, como na Revolução Francesa. Não se pode deter o impulso da lei biológica que em todos exige sempre a luta pela vida para sobreviver. Em vários pontos ao longo do presente volume, já nos referimos a estes conceitos, orientando-os diversamente em relação a outros problemas. Quisemos aqui retomá-los, coordenando-os dentro do tema da ética que agora desenvolvemos. Onde tudo evolui, também a moral não pode deixar de evoluir. Isto significa tornar-se mais luz de conhecimento e menos trevas de ignorância, mais paraíso e menos inferno, mais triunfo do que sufocação da vida, mais amor do que terror, mais inteligente e livre aceitação do que coação forçada. Com a ascensão, tudo tende a se libertar da ignorância, da imposição escravizadora, do terror das ameaças de um inimigo desconhecido. Tudo torna-se mais límpido, livre e convicto. Compreende-se, então, cada vez mais, que Deus é um amigo nosso e que obedecer à sua lei é nosso interesse. Ele nos governa para nosso bem e não para nos impor, como Senhor, uma vontade sua egoísta. Esta última ideia deriva da forma mental humana que o homem possui e que ele, por não saber fugir dela, aplicou a tudo, inclusive ao comportamento de Deus, pois não conseguia imaginar outro diferente do seu próprio. Porém, tão logo a inteligência se abre um pouco, seu modo de conceber a vida muda completamente, dando lugar à nova moral, que, embora ditando as mesmas normas, faz isso com base em um princípio totalmente diferente, não como um senhor que se impõe egoisticamente ao escravo, mas sim como um bom pai, que não exige obediência para a sua própria vantagem, mas somente porque ela representa o bem de seus filhos. O nível evolutivo superior alcançado pela nova moral consiste no fato de que nele desaparece o atrito da luta gerada pelo conflito entre o imperativo ético e a utilidade do indivíduo, a qual deve ser entendida não no sentido do gozo imediato das coisas terrenas ilusórias, que é mais procurado, porém pode ao invés constituir um prejuízo, mas sim no seu verdadeiro significado de vantagem permanente. Chega-se assim a delinear as características fundamentais desta moral. Estabelecido o conceito desse utilitarismo superior, poderemos dizer então que é moral tudo o que leva a alcançá-lo e imoral tudo o que leva a se afastar dele. Trata-se, portanto, de uma moral utilitária não no sentido pequeno, egoísta e desagregante em que é geralmente compreendido o utilitarismo, mas em sentido superiormente afirmativo, verdadeiramente vantajoso em plena lógica, que caminha para a vida, obra de Deus, e não contra ela. Podemos então definir como moral tudo o que é útil à vida, tendo em mente que nada é tão vantajoso quanto a espiritualização, que conduz a vida ao fim supremo, Deus. Encontramos então, no princípio de jamais provocar conflito entre moral e vida, a direção fundamental que nos permite reconhecer o que é moral e o que é imoral, no mais amplo sentido de ético ou antiético. No plano biológico humano, onde costuma nascer esse conflito, acontece que na prática a vida vence, pois ninguém pode torcê-la, e a lei ética perde, ficando como teoria não aplicada
e constituindo em substância uma forma de hipocrisia. Dado que a evolução traz harmonização, deve desaparecer todo traço de luta no plano de vida em que funciona a nova moral. Foi suficientemente demonstrado em nossos volumes anteriores qual é o conteúdo desta maior utilidade. A nova moral, por ser mais evoluída, é adaptada a uma humanidade mais civilizada e presume que já esteja realizado, em grande parte, o trabalho inferior de superação do animal no homem, para poder dedicar-se, sobretudo, à construção do anjo. Com o progresso da evolução, começa-se a chegar aos planos superiores, onde a atividade construtiva deve assumir formas diversas, aptas a alcançar finalidades diferentes. Trata-se de uma moral cada vez mais de substância e cada vez menos de forma, sempre mais sentida e sempre menos imposta, mais livre e espontânea e menos constrangida à força de sanções, baseada na aceitação pacífica e não na luta que procura todos os meios de evasão. A penalidade para cada violação reside, então, nas inevitáveis consequências das causas que cada um estabelece como quer com a própria conduta. Nesse plano de vida, o ser sabe que estas consequências são apenas fatais reações da lei, já conhecida por ele, reação lógica e merecida de acordo com a justiça de Deus, da qual não se pode escapar, tornando ignorância pueril qualquer tentativa nesse sentido, como as que se costumam fazer na terra com as astúcias humanas. Nesta moral, que parece mais livre para o involuído, o ser é obrigado à obediência e mantido na ordem por uma força mais sutil, porém mais poderosa que a prepotência humana, a persuasão. Mas só se pode chegar à persuasão por meio da inteligência que atinge a consciência da lei. Geralmente, porém, o homem atual não possui essa forma de inteligência. Assim, sem qualquer consciência da ordem que regula o universo, ele comete a cada passo o erro de se rebelar contra essa ordem, sendo obrigado depois a suportar as duras consequências. Para poder tirar desse tipo biológico algo de bom, a fim de fazê-lo evoluir, é necessária a atual moral armada, carregada de castigos e ameaças, porque, se nem estas são suficientes hoje, ele zombaria integralmente de uma moral desarmada, que pedisse obediência apenas por convicção e por amor. Formalmente, a nova moral oferece muito mais liberdade, embora na substância seja muito menos livre. A norma e a obediência aprofundam-se cada vez mais conforme se progride, procedendo do exterior para o interior. À medida que a evolução avança, tudo se desmaterializa, espiritualizando-se em potência e, ao mesmo tempo, ganhando em amplitude de concepção. Então o ser liberta-se da opressão da regulamentação mecânica, miúda e pedante, necessária para o involuído nos planos inferiores de vida. Mas tão logo ele se liberta, a lei o retoma sob seu poder numa forma mais alta, só possível agora porque ele se tornou mais consciente, tornando-o ser mais livre, porém mais responsável. Assim, aquilo que seria absurdo no plano do involuído, porque aí geraria completa anarquia, pode ser agora enunciado pela nova moral. Como cada povo tem os chefes que merece, cada tipo biológico também está preso à lei que merece e que está proporcionada a ele. Quanto mais involuído é o ser, mais a lei se manifesta dura e inflexível, porque esta forma, sendo a única que a sua inferioridade lhe permite ver,
é a melhor para ele. Ao contrário, quanto mais evoluído é o ser, mais a lei se manifesta benévola e livre, porque isto, uma vez que ele não abusa, não o prejudica, sendo esta a forma na qual ela é vista pelo olhar mais agudo de quem está mais adiantado. Eis então que, segundo a nova moral, pode-se fazer tudo, desde que seja honestamente feito. Mas o que se entende por honestamente? Significa que o resultado não traz prejuízo, ou seja, mal em qualquer sentido, nem para si, nem para outros. Podemos então definir o conceito de culpa ou pecado como tudo o que traz prejuízo ou mal em qualquer sentido para si ou para outros. Como se vê, trata-se de um sistema não opressivo, mas livre e utilitário, fato que o torna menos penoso e mais facilmente aceitável. Vemos também que quanto mais se sobe, tanto mais simples e sintética torna-se a norma. Mas perguntamos então, em que exatamente consiste esse prejuízo que se deve evitar? Se, como explicamos, o objetivo da vida é evoluir, a tarefa da moral é dirigir com normas oportunas a conduta humana para a realização desse objetivo. Segue-se daí que o conceito de moralidade coincide com o de subida evolutiva e o conceito de imoralidade com o de descida involutiva. Paralelamente, o conceito de bem e de vantagem correspondem ao de evolução, por meio da qual estes são obtidos, e o conceito de mal e prejuízo correspondem ao de involução, que conduz a eles. Esta norma poderá então ser enunciada assim: tudo pode ser feito, desde que seja feito honestamente, sem que provenha mal ou prejuízo para si ou para outros, sem que leve ninguém a uma descida involutiva. Então a escala que mede o valor da nossa obra coincide com a escala da evolução, e nela temos 3 posições possíveis. Primeira, uma posição positiva em ascensão, que leva ao bem, à nossa utilidade, constituindo a moral. Segunda, uma posição negativa, em descida, que leva ao mal, ao nosso prejuízo, consistindo na antimoral. Terceira, uma posição neutra, estacionária, que não sobe nem desce, não leva ao bem nem ao mal, não traz vantagem nem dano. Uma zona de atos indiferentes, sem valor, que não é moral nem imoral e que não tem importância diante da evolução, definindo uma zona amoral, que resulta apenas em perda de tempo para quem se detém nela. Eis que assim, sem códigos, regulamentos, juízes ou sanções humanas, com um princípio simplíssimo, podemos nos autodirigir. Saberemos então que é moral, portanto, uma virtude e um dever, fazer tudo o que nos leva para Deus. Ao contrário, fazer qualquer coisa que nos afaste de Deus é imoral e constitui culpa nossa, portanto, temos o dever de não fazê-lo. Este princípio pode ser expresso ainda mais sinteticamente com a mesma fórmula única e livre que um santo seguiu. Abre aspas. Ame a Deus e faça tudo o que quiser. Fecha aspas. Esse princípio é suscetível de muitas explicações e pode exprimir-se de muitas formas. Moral é o nosso bem, a nossa utilidade, ou seja, tudo o que vai para Deus. Imoral é o nosso mal, o nosso prejuízo, ou seja, tudo o que nos afasta de Deus. Bem é evoluir, subindo para o sistema. Mal é involuir, descendo para o antissistema. Temos, assim, de um lado, uma série de conceitos positivos e, de outro lado, uma série de conceitos negativos.
Subida, evolução, utilidade, bem, sistema, Deus constituem o campo da moral. Descida, involução, prejuízo, mal, antissistema, Satanás, constituem o campo da antimoral. Ao primeiro grupo de conceitos estão conexos os de vida, luz, consciência, felicidade, etc. Ao segundo grupo estão conexos os conceitos de morte, trevas, ignorância, dor, etc. Assim, o problema ético é resolvido de forma lógica, simples e cabal. O instinto fundamental da vida e seu sadio utilitarismo não são negados nem sufocados. Tão logo o ser torna-se bastante inteligente para chegar a compreender que se trata de seu próprio interesse, ele é, por isso mesmo, levado à adesão espontânea. Desaparece dessa forma, automaticamente, o regime do terror das sanções punitivas e todos os males ligados a ele. O mundo da ética recebe, assim, nova luz. Então, resumindo, moral é tudo o que é elevado e imoral o contrário. O mesmo pensamento ou o mesmo ato podem assumir sentido e valor diferentes conforme o plano de vida em que se realizam e pelo qual são julgados. Assim, para um evoluído pode ser imoral, o que ao involuído pode parecer lícito. A maior moralidade para o involuído é comportar-se como evoluído, ou seja, a besta comportar-se como anjo, e a maior imoralidade para o evoluído é ao contrário, o anjo comportar-se como besta. Subindo aos planos superiores de vida, tudo se enobrece e purifica, espiritualizando-se. Mudam os critérios com que se julga. As palavras verdade, bondade, justiça assumem sentido diferente. É a natureza diferente do biótipo que transforma e adapta tudo ao próprio nível, segundo as leis do qual ele realiza tudo. Como acabamos de dizer, damos aqui às palavras moral e imoral o amplo sentido de bem ou mal, de justo ou injusto, de lícito ou ilícito, etc., e não o sentido restrito em que são usadas na linguagem comum. Podemos, assim, chegar a uma definição de moral, dizendo que ela é, abre aspas, o conjunto das normas de conduta que guiam o homem para atingir o maior objetivo da vida, reencontrar Deus, subindo com a evolução o caminho que conduz todos os seres a Ele. Fecha aspas. O modelo da moral perfeita é dado, então, pela lei, ou seja, pelo pensamento de Deus, que dirige tudo. Desta perfeição ética, o ser, ao progredir, conquista várias aproximações sucessivas, que constituem as morais relativas em evolução, dadas pelo patrimônio ético próprio a cada plano de existência. Falamos, portanto, de uma moral de proporções cósmicas que aparece em todas as dimensões e níveis evolutivos, assumindo o amplíssimo sentido de norma para a orientação da subida de qualquer forma de existência em direção a contínuas superações, até levar toda a substância do estado de antissistema ao estado de sistema. Trata-se de uma moral universal, cujos princípios se realizam progressivamente através do transformismo do relativo em várias alturas, e cujas raízes e justificação acham-se no absoluto, de onde parte e para onde volta o ciclo do ser. Dadas as dimensões cósmicas dessa moral, que abarca todas as formas do ser, não podia deixar de aparecer nela o princípio do dualismo universal.
nós o encontramos aqui sob a forma do binário moral e imoral, que são os dois aspectos, o lado luz positivo e o lado sombra negativo, ou seja, o direito e o avesso, do mesmo fenômeno chamado moral. Assim, ele se estende desde o antissistema, onde se encontra todo invertido, ou seja, em seu aspecto imoral, até o sistema, onde se encontra todo positivo, ou seja, em seu aspecto moral. Uma vez que a realização destes princípios ocorre através de um processo de transformação evolutiva, a lei ética muda de plano em plano, oferecendo-nos assim, de acordo com os diversos níveis, uma série de morais relativas diferentes, que são aproximações diversas da mesma moral perfeita do evoluído. Desta forma, podemos não só chegar ao conceito de uma variedade de morais sucessivas, escalonadas em várias alturas da ascensão evolutiva, mas também admitir a maturação de uma moral relativa em evolução, ou seja, não apenas uma moral aparentemente estática e definitiva para uso da forma mental humana, mas também uma moral progressiva, muito mais vasta, que lhe garante um amanhã. Isto nos é confirmado pelo fato de que em cada coisa encontramos esse fenômeno de relativismo em evolução. A própria verdade, para o ser, é relativa e está em evolução, sendo proporcional ao grau de consciência conquistada por ele. É lógico, aliás, que a norma de conduta para guiar o ser em seu regresso a Deus deva ser proporcional à posição conquistada por ele na subida evolutiva e, portanto, diferente de acordo com sua maior ou menor proximidade do ápice. Pode-se chegar, assim, ao conceito de uma ética especial, que não está numa só dimensão, como a comum humana, mas se encontra em tantas dimensões quantas são as possíveis posições do ser ao longo da escala evolutiva. Uma ética que não diz respeito apenas ao homem, mas sim a todas as formas de existência, dos movimentos atômicos ao espírito. Ética que, naturalmente, do determinismo da matéria ao livre-arbítrio do nível humano, manifesta-se de diversas formas nos vários planos. O estudo da ética, compreendida em tão vasto sentido, deveria enfrentar o fenômeno de sua evolução, ou seja, examinar os princípios normativos de todas as formas de existência e a transformação destes uns nos outros. Desta maneira se chegaria ao conceito de uma só ética ascendente, a qual, mesmo transformando-se, permanece idêntica a si mesma, porque em cada ponto de seu transformismo está sempre condicionada ao mesmo telefinalismo. Desse conceito deriva, então, a relatividade do valor de cada posição, incluindo a humana atualmente. Chega-se também a uma confirmação de tudo aquilo até aqui sustentado, isto é, que assim como a moral de hoje não é a de nossos antepassados selvagens, ela também não poderá ser a de nossos descendentes mais civilizados. Compreende-se, então, que a moral deve ser concebida em função da evolução. O melhor índice da natureza e grau de desenvolvimento de um determinado tipo biológico será a moral por ele seguida. Abre aspas. Mostra-me como ages e te direi quem és. Fecha aspas. Assim, na mesma humanidade, acharemos vários níveis evolutivos e éticos, em que indivíduos sentem e agem com base em morais diferentes. Teremos, então, no evoluído e no involuído, morais tão diferentes quanto o próprio tipo biológico. Assim, de acordo com o plano evolutivo, a forma mental e a moral relativa do indivíduo que os formula,
Os julgamentos sobre tudo e sobre todos serão diferentes e não terão valor superior a esta sua relatividade. A mesma unidade de medida ética, estandardizada para uso prático, será deste modo diversamente interpretada e aplicada para cada um dos numerosos elementos que constituem a sociedade humana, numa rede de julgamentos dos quais cada um, em sua relatividade, pretende ser absoluto e definitivo. Mas é óbvio que tudo isto tem valor relativo. O julgamento último, completo e perfeito, não pode provir desse relativo, mas somente de uma fonte que está fora e acima de todos os seres, no absoluto, em Deus. Todos os demais julgamentos exprimem, em primeiro lugar, a pessoa que os profere, seu tipo, sua evolução, sua posição na vida, seu interesse, sua forma mental, etc. Assim, de nenhuma outra maneira uma pessoa é tão bem julgada quanto por seus próprios julgamentos. O único que pode julgar, sem se expor com isso a julgamento, não pertence a este mundo. Está acima de todos os julgamentos, é o único verdadeiro juiz que julga a todos juízes e julgados. É o supremo juiz, Deus. Observemos agora o problema ético mais de perto, em relação ao homem em nosso mundo atual. Nesse ambiente, domina a lei da luta pela seleção do mais forte, impregnando a conduta humana e gerando, ao menos na prática, uma ética que é correspondente a esta lei, embora seja diferente em teoria. Segue-se que na Terra o campo da moral não é nada pacífico. Ora, como dissemos acima, a moral tem a função de guiar o homem no cumprimento dos objetivos da vida e não deve, portanto, conflitar com eles. Negando-se a satisfação das suas sadias exigências, deve-se esperar, logicamente, as respectivas reações da vida, e se quisermos ser justos, teremos de reconhecer que elas constituem seu pleno direito de viver. Tudo que busca diminuir ou matar a vida só pode provir das forças negativas, inimigas de Deus. Assim, nascendo um conflito entre ética e vida, estas reações contra a ética formal estabelecida geram o antiético, fazendo o indivíduo ser julgado culpado por uma moral que cometeu a culpa maior de ter agredido a vida em seus direitos fundamentais. Nesse caso, qual dos dois é o culpado? O moralista que não respeita os direitos da vida ou a vida que se defende? Apenas e tão somente quando for dada legítima e suficiente satisfação a essas exigências, poderemos dizer que a culpa é do indivíduo, porque ele desobedeceu. Somente quando ambas as partes, a sociedade, que faz as leis, e o indivíduo, que deve obedecer, respeitarem as recíprocas posições de direitos e deveres, a condenação do não cumpridor será justa. Porém, enquanto a vida da sociedade humana se basear no egoísmo e na luta, as reações defensivas encontrarão justificativa, invertendo a moral em sua zona negativa, cheia de abusos e males. No caso menos grave, sobressairá a tão difundida mentira, com o compromisso pela elasticidade da consciência, bem como outras semelhantes formas híbridas de acomodação, das quais o mundo está cheio, e tudo isto somente será justificado pelo natural e inevitável efeito das condições em que a vida humana se acha agora. Neste caso, fingir seria um recurso usado pela vida como um lubrificante indispensável para permitir, com menor atrito, a coexistência pacífica dos egoísmos inimigos. Não há efeito sem causa, e na economia da vida, cada fato realiza sua função que o justifica. Só assim poderemos explicar
por que a mentira é tão difundida no ambiente humano? Precisemos em suas particularidades os elementos do problema. Explicamos em outros volumes que as exigências fundamentais da vida são três. Primeiro, a conservação do indivíduo. Segundo, a conservação da espécie. Terceiro, a evolução. Essas exigências, que se verificam objetivamente na realidade, explicam-se como efeito dos princípios que regem a vida, mostrando no seu funcionamento sua razão de ser e seu telefinalismo num quadro lógico completo. A vida impõe a satisfação dessas três exigências por meio de três fortíssimos instintos. Primeiro, a fome. Segundo, o amor. Terceiro, a ânsia de melhorar. A tarefa da ética é disciplinar esses três instintos para guiá-los no cumprimento dessas três exigências. É por isso, portanto, que ela se ocupa, primeiro, da aquisição e uso dos bens, propriedades, trabalho, etc. Segundo, das relações de sexo, formação de família, deveres dos pais e dos filhos, etc. Terceiro, da tarefa de fazer evoluir, confiada a poucos indivíduos, embora o desejo de subir seja comum a todos. Quanto a estes raros indivíduos, a ética comum não os protegerá, porque eles se encontram fora dela, situados no seio de seu mais alto plano de vida. Esses três instintos, embora outros menores, conexos com eles, girem ao seu redor, representam os impulsos principais que movimentam o homem, todos visando a defesa da vida. Primeiro, como indivíduo. Segundo, como espécie. E terceiro, como evolução. É a sabedoria da vida, e não o capricho do homem, que quer estes meios para alcançar seus objetivos. Portanto, eles fazem parte da lei, do pensamento e da vontade de Deus no plano humano. Qualquer ética poderá, então, e até mesmo deverá, disciplinar esses impulsos, a fim de que alcancem melhor seu objetivo, mas jamais deverá opor-se a eles, pois isto significaria opor-se à lei, tal como ela quer se manifestar nesse nível. Portanto, a ética tem pleno direito de impor a disciplina de sua lei, mas deve cumprir também o dever sagrado de respeitar a vida nestas suas exigências fundamentais. Em outros termos, a sociedade, para poder exigir obediência à sua moral, deve antes permitir a qualquer um o mínimo indispensável para que sejam satisfeitas aquelas exigências da vida. Se esse mínimo for negado, o responsável, mais do que o violador da lei, será aquele que a faz, porque ele, e não o transgressor, é a maior causa do mal, e assim torna-se ele mesmo, em primeiro lugar, antimoral. Desgraçadamente, porém, dado o regime humano de luta, a moral que vigora é mais repressiva do que preventiva, mais a posteriori do que a priori, mais atenta a perseguir os efeitos do que a eliminar as causas. Intervir só depois do fato consumado pode significar não apenas a culpa do violador, mas também a falta de sabedoria daquele que, tendo o poder em mãos, não soube impedir a formação do mal e que só apareceu depois do prejuízo ter se verificado, acreditando cancelá-lo com a repressão. Desta forma, em vez de se cancelar o mal, ele é agravado, como no triste exemplo que se considerava salutar dos patíbulos públicos medievais, com os quais se habituava o povo espectador ao prazer e não ao terror do delito. A moral do futuro será mais preventiva que repressiva, será mais uma ajuda para levantar, educando, que uma opressão provocadora de revolta. Irá se ocupar, sobretudo, de criar condições de defesa em favor da vida, em vez de agredi-la.
Só assim é possível evitar que a vida, para atingir seus objetivos, seja obrigada a se desviar por aqueles atalhos tortos e oblíquos que constituem o mal. No mundo atual, infelizmente, o respeito a essas exigências fundamentais da vida não é obtido por um sentido de disciplina, derivado da consciência da utilidade para todos de um estado de ordem, mas é dado pela força que impõe esse respeito e pelo interesse egoísta que gera e movimenta essa força. Assim, o respeito à propriedade alheia, tal como o respeito à mulher do próximo, existe sobretudo porque há alguém que no interesse próprio sabe movimentar uma reação punitiva tão logo venha a faltar esse respeito. Explica-se desse modo por que a ética humana, no atual plano de evolução, só pode ser uma ética de luta, ou seja, à base de sanções por parte de quem a impõe para obter obediência forçada, e reciprocamente à base de revoltas para não ser obedecida por parte de quem deve suportá-la. Essa é a ética que vigora nos fatos, ou seja, não uma ética de paz, na qual cada impulso vai por si ao seu lugar, seguindo espontaneamente o caminho exato, mas sim uma ética de guerra, decidida a sobrepujar de todos os lados os limites devidos, para usurpar o mais que se puder em benefício próprio e com prejuízo alheio. A tarefa da evolução será levar o homem desta ética de guerra, com base na luta pela imposição de um lado e revolta do outro, a uma ética de justiça, com base na compreensão, pelo respeito das exigências da vida de um lado e a obediência espontânea à ordem do outro. Examinemos o problema em cada um de seus 3 momentos. Primeiro, segundo a nova moral, para que a sociedade possa atribuir para si o direito de impor respeito à propriedade daqueles que a obtiveram, por parte dos que não a obtiveram, ela deveria, em primeiro lugar, cumprir o dever de garantir a estes últimos um mínimo indispensável para viver: moradia, alimentação, roupa, educação, etc., embora exigindo o trabalho correspondente, se não se tratar de incapazes. Enquanto faltar aos deserdados esse mínimo indispensável, a vida, que não quer renunciar a si mesma, irá impeli-los à revolta contra a ordem social, com assaltos organizados pelos partidos políticos, com o furto ilegal, que viola a lei, com o furto legalmente realizado, enganando a lei, e com todos os delitos que ameaçam a propriedade e a vida. Nada disso deixará de aparecer todas as vezes que não for satisfeita a primeira das 3 exigências fundamentais da vida, ou seja, quando ela se sentir ameaçada na conservação do indivíduo. A fera assalta a presa quando necessita de alimento para viver. Com a nova moral, a culpa para o indivíduo começa quando ele exige o supérfluo, que está além do indispensável para as necessidades da vida. Isto é confirmado pelo Evangelho, quando diz que devemos dar o supérfluo aos pobres. Então, o que nos sobra pertence não a nós, mas sim àqueles a quem falta o necessário, e não temos direito de possuir o que lhes cabe. Isto porque os bens não são um meio para satisfazer a cobiça de poucos, mas sim um instrumento a serviço da vida de todos, para que ela possa levar todos à obtenção de seus objetivos. Assim, o supérfluo, quanto maior for, torna-se cada vez mais antimoral, porque, aumentando, diminui a necessidade de possuí-lo e cresce o dever de fazer dele bom uso, útil à vida e a seus fins. Se esse princípio do Evangelho tivesse sido seguido no passado, e se hoje ainda o fosse,
não teria havido nem surgiria hoje a possibilidade de revoluções sociais. Com isto, a vida tenta, por sua conta, uma primeira aproximação de justiça econômica, colocando então as várias classes sociais, cada uma a seu turno, na posição privilegiada. Sistema nada perfeito, porque são necessárias desordens e extorsões para que os bens passem das mãos de quem tem muito às de quem tem pouco. Com o mesmo fito, a vida tende também ao desgaste interior dos favorecidos, uma vez que o bem-estar os enfraquece e, assim, automaticamente, coloca-os em condições de inferioridade na luta pela vida, fazendo que percam rapidamente sua posição de vantagem. Além disso, o próprio fato de se achar, apenas em razão de seu nascimento, com uma riqueza já feita, não adquirida pelo próprio esforço, parece diminuir o valor dela aos olhos de seu possuidor, de modo que, embora tenha a força, ele se sente menos disposto que o normal a lutar para não deixar que a riqueza lhe escape. Paralelamente, enquanto ele se torna cada vez mais inábil para mantê-la, a necessidade estimula as forças e aguça a inteligência dos deserdados, que proporcionalmente tornam-se cada vez mais espertos e audaciosos na luta de conquista. As duas tendências levam ao mesmo resultado, dado pelo deslocamento das classes com uma distribuição diferente da riqueza. Isto prova que a vida, por si só, tende ao equilíbrio, à justiça, que neste caso é uma equitativa distribuição econômica atingida por meio da instabilidade das posições. O homem gostaria, porém, da estabilidade hereditária, a qual ele sustenta com leis, defesas e estacas de toda a espécie. E ela permaneceria se fosse equilibrada, ou seja, de acordo com a justiça, como quer a lei de Deus. Permaneceria automaticamente, sem a necessidade dos artificiais armamentos para sustentá-la, que se não bastam para isso, é porque esse sistema está contra a lei. Acontece, então, que a sagacidade humana não consegue paralisar essa tendência à justiça, tendência que os vai minando por dentro e os faz ruir por fim, como de fato se observa na história. Trata-se de um sistema penoso e doloroso, o qual poderia ser evitado pela aplicação do Evangelho, que elimina as causas. Mas o homem não atingiu ainda um grau de inteligência que lhe permita compreender isso, e visto não ser possível obter-se nada além disso no plano de evolução no qual ele está situado, ele deve sofrer então o prejuízo desse sistema. No futuro estado organizado da humanidade, nada disso acontecerá, porque terão sido eliminadas as causas. A sociedade será então dirigida por esta nova moral, que, respeitando a propriedade, irá destiná-la cada vez menos ao fim individual egoísta e subordiná-la cada vez mais aos fins de utilidade social com espírito altruísta. O primeiro a tirar vantagem desta condição, que parece uma limitação, será o indivíduo, pois ele encontrará nesta sociedade orgânica uma proteção que lhe é desconhecida hoje, porque tal sociedade reconhecerá e garantirá seu direito de viver, o qual antes o indivíduo só podia fazer valer no caso em que suas forças pudessem impor-se a todos os outros. Segundo, o amor é uma função fundamental do ser, porque necessária para a conservação da espécie, sendo meio indispensável para que os indivíduos possam reencarnar-se, voltando e tornando a voltar à Terra para fazer experiências e, assim, evoluir para os supremos objetivos da vida. Se, como já dissemos, é moral tudo o que leva a alcançar esses fins, o amor também é moral, se dirigido à procriação,
fazendo disto um meio para que esses objetivos sejam alcançados. O amor não se detém apenas na geração, mas também implica que ela seja completada com a proteção e a educação dos filhos, ajudando-os em tudo para que a experiência da vida produza neles evolução e se resolva em melhoria espiritual. Quando, porém, por motivos fisiológicos, a procriação não seja possível, o amor pode ainda ser necessário como conforto para manter a vida individual dos cônjuges, devendo eles, nesse caso, procurar, embora no campo mais restrito de sua existência e do auxílio recíproco, a obtenção dos já mencionados fins da vida. Recordemos que o amor é a maior potência criadora, enquanto o ódio representa o poder destruidor. O amor deve ser apenas disciplinado para que se desenvolva de acordo com a lei. Deve ser guiado para que se harmonize na ordem e nos leve para o alto, como é sua função. Mas jamais deve ser combatido nem destruído, porque se o destruirmos, destruiremos a vida. E quando ele não puder ser maternalmente gerador de filhos, poderá ser espiritualmente criador, tornando-se fecundo de bondade e elevação. Neste sentido, amar é moral quando ocupa seu lugar justo na ordem da lei, ou seja, quando é usado como meio para atingir os supremos objetivos da vida. Amar torna-se imoral quando não é função daqueles fins, fazendo da própria satisfação egoística o único fim, que se substitui ao da vida. O mal começa tão logo se sai da disciplina da ordem, com o abuso, com o excesso, com a busca do supérfluo, com a falta de respeito aos direitos alheios, sacrificados no altar do próprio egoísmo. E o egoísmo representa uma força separatista que destrói o amor. Mas o amor só pode ser altruísta, dirigido para dar e não para desfrutar, dirigido para harmonizar e fundir as almas, e não para dividi-las e ignorar as ruínas semeadas ao longo de seu caminho. Então começa o erro e logo somos advertidos dele, não em teoria, mas com fatos bem percebidos. Como prova de que erramos, a lei, com sua reação, nos impõe a dor. A ordem da lei é a alegria. Tão logo se aproveite de uma alegria que esteja fora dos limites fixados por essa ordem, entra-se na desordem, na anti-lei. Verifica-se, então, fatalmente, a automática inversão da alegria que se torna dor. Entra-se no terreno negativo, em que a saúde se torna enfermidade, a paz se torna guerra, o amor gera o ódio. O alimento é útil e agradável, porém, se ao invés de ganhá-lo, experimentarmos roubá-lo ou comer demais, nos encontraremos inevitavelmente diante da reação da lei, que nos expulsa de sua alegria e nos lança fora, no terreno da anti-lei, onde essa alegria se inverterá em dor. É lógico e justo que assim aconteça, porque se nós invertemos as posições nas causas, como podem elas não aparecer invertidas também nos efeitos? Insistimos neste ponto porque no terreno da ética ele é fundamental. A dor não é uma reação punitiva da lei, e muito menos uma sanção vingativa por parte da justiça divina porque a violamos. Pode-se até definir a dor como, abre aspas, um estado de desarmonia motivado por termos desejado livremente assumir uma posição de desordem em relação à ordem da lei, fecha aspas. A dor depende de uma posição errada que o homem assume. Inevitavelmente, tão logo saia da harmonia da lei, que é alegria, ele penetra na desarmonia da anti-lei, que é dor.
Esta é a campainha de alarme para nos avisar, com notas bem claras, que estamos fora da estrada, impulsionando-nos a retomar o caminho certo, a fim de nos livrar dos sofrimentos. É desta maneira que, mesmo respeitando nosso livre-arbítrio, a vida nos coage a buscarmos seus objetivos superiores. Mesmo neste terreno do amor, a nova moral é moral de ordem, de paz, de respeito. Superando o atual nível humano, esta ética faz parte de um plano superior, no qual a vida não quer mais selecionar o ser egoísta, forte e astuto, que vive só para si e domina tudo, mas sim o homem social, que não causa dano a ninguém, pois aprendeu a se coordenar no futuro estado orgânico da humanidade e que protege a vida primeiramente em sua companheira e em seus filhos, tornando-se guia da elevação deles. A evolução nos levará cada vez mais para longe dos tempos em que o macho roubava a mulher e em que o amor se realizava numa atmosfera de destruição e violência, forma mental ainda viva nos menos evoluídos, a qual vemos reaparecer nos tão difundidos romances, onde o amor, ao invés de afeto e bondade, torna-se crime e morte. Mesmo neste campo, a moral atualmente vivida nos fatos é substancialmente de guerra, fazendo que o maior grau de ordem atingível seja aquele que se obtém dentro do castelo fechado e armado da família, dirigida por um chefe que saiba defendê-la contra todas as outras. Não se pode conseguir mais num plano biológico onde tudo se realiza em função da luta, que é sua lei. Toda a psicologia daí derivada terá de ser superada pela evolução. A prepotência do homem, considerada hoje como valor, será amanhã julgada defeito, porque antissocial. Sua prova de força não consistirá em submeter ao próprio egoísmo um ser fraco, necessitado de proteção, como a mulher, mas sim em defendê-la, elevando-a ao estado de companheira e colaboradora na construção e na obra da ascensão espiritual da família. Antes de terminar este assunto, temos de nos ocupar de uma classe à parte, representada pelos que renunciam. A renúncia ao amor, isto é, a castidade, é moral ou antimoral? Se, como já dissemos, é moral tudo o que, no mais amplo sentido, é útil à vida, porque leva à obtenção de seus fins supremos, a renúncia só poderá ser moral se pudermos descobrir nela algum elemento que satisfaça a essas condições. À primeira vista, se a vida quer a procriação como indispensável meio para evoluir, a renúncia, que nega essa procriação, parece imoral. E verdadeiramente, na renúncia existe algo de negativo, que se limita a dizer não, e jamais uma afirmação positiva. Ora, dado que a moral faz parte da lei, que é toda positiva e construtiva, dirigida ao ser e jamais ao não ser, a renúncia pode ser julgada como imoral, se olhada segundo a lógica estreita do plano de vida animal. O problema agora é ver se a renúncia pode conter também um lado de afirmação positiva que justifique e compense o seu negativismo, porque só assim a sua imoralidade poderá se transformar em moralidade. Mas, se no plano animal a renúncia é simplesmente negativa, não é nesse plano que poderemos encontrar compensações e substituições. Resta-nos então procurá-las num plano mais alto, no mundo espiritual. Poderemos dizer então que o negativismo da renúncia, imoral pela própria natureza, porque antivital, encontra plena justificação e se torna moral
quando esse negativismo é neutralizado por uma conquista num plano mais alto, ou seja, no plano espiritual. Tudo o que é destrutivo pertence às forças do mal. Mas o que é destrutivo num plano pode ser construtivo em outro, e cada destruição, que pela própria natureza é negativa e, portanto, imoral, pode se tornar um meio de construção, transformando-se assim em positiva e moral. Uma mutilação de vida é imoral pela sua natureza, mas pode ser moral quando, em outro sentido, é criadora e produz um acréscimo de vida. A renúncia é moral quando, ao invés de ir contra a vida, caminha para a vida, no sentido que expusemos agora. Conclui-se de tudo isto que, se a renúncia não for condição de conquistas espirituais e se não for usada em função delas, ela perde sua razão de ser e permanece injustificável. Isto porque destruir por destruir, sem reconstruir, é imoral, como é também tudo que permanece estéril em relação aos supremos fins da vida. Pela mesma razão, todas as virtudes que permanecem apenas em seu lado negativo, sem produzir nenhum fruto vital, contraindo o eu ao invés de fazê-lo crescer e desenvolvê-lo em direção a Deus, como quer a lei da evolução, são pelo menos inúteis ou até mesmo prejudiciais à vida e, portanto, mais imorais do que morais. A verdadeira virtude não se afoga no pântano do não fazer, mas se dirige sempre a um fazer, embora às vezes tenha de escolher o caminho inverso do não fazer. Não quisemos com isto desvalorizar nem condenar a renúncia, mas apenas definir seu significado e valor em função da lei e dos supremos fins da vida. A vida tem de evoluir e, portanto, não pode admitir nenhuma compressão, senão em vista de uma correspondente expansão, nenhuma renúncia ao amor material, senão como condição de uma conquista maior como amor espiritual. A castidade é útil quando serve para criar um amor maior, e não quando serve para matá-lo, atrofiando na frieza e na indiferença os nobres impulsos do coração. Terceiro, as exigências fundamentais da vida não se esgotam apenas com a conservação do indivíduo e da espécie, mas consistem também numa terceira, a evolução, sem a qual as duas primeiras não teriam objetivo. De fato, tanto trabalho para conservar em pé a vida não pode ser explicado como um fenômeno fechado, que eternamente gira sobre si mesmo sem desembocar numa finalidade que o justifique e um dia o resolva. Eis que, para nos dar a chave de todo o jogo, aparece o conceito de evolução. A maioria, formada pelas grandes massas e movida pelos instintos da fome e do amor, está encarregada pela vida de prover o cumprimento das duas primeiras exigências, a conservação do indivíduo e a conservação da espécie. Porém, a tarefa de fazer evoluir essa massa é confiada a poucos indivíduos, biologicamente fora de série, especializados nesse trabalho de exceção, no qual ficam isolados da maioria, pois estão acima da média e por isso são expulsos da massa, que estabelece e faz tudo para seu próprio uso e costume, segundo as medidas de sua forma mental. Qual é a sorte desses indivíduos? Naturalmente, eles não estão totalmente presos neste trabalho, que representa sua principal função biológica e o objetivo de sua vida. Mas isto não modifica absolutamente as condições do ambiente em que devem operar, nem impede que a luta de ataque e defesa, a principal lei dos seres entre os quais ele tem de viver, invista contra eles com sua agressividade
enquanto estão absorvidos num trabalho totalmente diverso, no qual são tão especializados quanto o tipo comum é, pelo contrário, especializado na luta. Se o evoluído não sabe e não pode lutar, nem por isso os outros deixam de agredi-lo, tanto mais porque eles se sentem mais fortes nesse terreno e nada os atrai tanto quanto a facilidade da vitória. Parece então que o habitual destino do gênio na Terra é ficar abandonado e despojado, enquanto a riqueza tende a superabundar nas mãos dos especializados em saber amontoá-la. O ser encarregado da função biológica superior de fazer evoluir é um pioneiro lançado para o futuro, provido das qualidades próprias ao plano superior que deverá ser atingido, em detrimento daquelas qualidades possuídas pela maioria que vive na Terra. Condenado a viver neste ambiente que não é o seu, enquanto está atento a realizar sua missão de ensinar formas superiores de vida, ele é facilmente superado por aqueles que, sabendo lutar, podem explorá-lo, roubando tudo o que é dele. Para a vergonha da humanidade, a história está cheia de casos de grandes músicos, artistas, pensadores, cientistas, etc., grandes benfeitores em todo caso, que viveram e morreram na miséria, enquanto esbanjam-se riquezas por inúteis luxos e gastam-se fabulosas somas para, na guerra, matar o próximo e, na paz, aperfeiçoar a arte de matar. Isto demonstra em que estado de involução se acha ainda o homem e como a vida do evoluído na Terra, para fazê-la progredir, só pode ser uma vida de martírio. Dizer isso pode parecer ofensivo para as grandes almas, mas certamente uma humanidade que não sabe defender o mais alto produto da raça, incumbido da função de fazê-la evoluir, não pode considerar-se civilizada. Final do capítulo 8.